Certo, vamos lá, vamos seguindo adiante no Morning Show. Vamos falar agora da Frente Parlamentar, mais precisamente o presidente da Frente Parlamentar evangélica, o deputado Silas Câmara, que criticou ontem o escritor Olavo de Carvalho. Vini, por que isso aconteceu? Por que isso ocorreu? E bota em xeque duas alas importantes aí de apoio ao governo, né, Edgar? Que é a ala mais ideológica aí, liderada pelo Olavo de Carvalho, e os evangélicos, né? E essa frente parlamentar, por exemplo, é composta por 195 deputados, então é bem importante. Um número significativo. É um número significativo e bem importante para o governo. E tudo começou com um post do Olavo de Carvalho do dia 4 de outubro, citando ali algumas instituições e entidades que, segundo ele, são as que mais fazem mal ao Brasil, né? Vamos ler aqui o que o Olavo de Carvalho disse, portanto, nesse post. Abre aspas. Tudo o que acontece de mal no Brasil vem de uma ou várias dessas instituições. Forças Armadas, Partido Comunista, Maçonaria, Igreja Católica, igrejas evangélicas. Não que elas em si sejam necessariamente... Mas... Oi? Não. Ah, tá. Tô citando não, é o que ele diz. Não que elas em si sejam necessariamente más, mas quem quer acabar que suba na hierarquia de uma delas acaba tentando usá-la para tirar vantagem e, não vou usar essa palavra que ele falou, com o resto da população. Demolir o prestígio destas instituições seria tirar de milhões de picaretas a arma do crime. Então você percebe, Edgar, que ele cita várias instituições, né, que no caso aí seriam as responsáveis por tudo de mal que acontece no Brasil, e uma delas, as igrejas evangélicas. Isso revoltou bastante líderes religiosos, entre eles o pastor Silas Malafaia, por exemplo, que disse o seguinte, até em uma entrevista à revista Época: o que esperar de um idiota? Idiotices. Que prejuízo as igrejas estão dando ao país, tirando a gente da sarjeta, agindo onde o Estado não tem poder? Qual é a desgraça que assola a nossa nação? Drogas. Nenhum governo, nenhum poder da República tem tanta autoridade para libertar uma pessoa das drogas. Quantas famílias são arrancadas da divisão, da destruição por causa de bebidas e drogas? E as igrejas causam mal? Ou será que é um idiota que vive escondido em outro país dando palpite? E outra, eu sou amigo do Bolsonaro, não nomeei ninguém no governo e nós que usamos a igreja para poder tirar proveito? Quem é que nomeou gente no governo? Nós ou um astrólogo idiota que anda falando asneiras e trazendo problema ao invés de contribuir para o bem do Brasil? E aí, como você trouxe também, você vê que é um ataque assim, né, das duas partes. E aí, você também trouxe aí na introdução a palavra do presidente da Frente Parlamentar Evangélica, que é o deputado Silas, também chama Silas Câmara, que é do Republicanos, e diz também que o Olavo de Carvalho está desantenado da realidade, que ele deveria vir para o Brasil para falar sobre o Brasil, e que a gente vive num país laico que não tem nenhum tipo de vinculação histórica, política, com presença de sectarismo religioso no poder. Pessoas como o próprio Olavo, diz ainda o Silas, que está nos Estados Unidos e fica dando pitaco aqui, é que atrapalha o presidente para proteger uma tese filosófica dele que na prática não funciona. E aí o Olavo de Carvalho respondeu a essas críticas e a essas acusações. Disse o seguinte: na frase que o prostituto Sonzero, que é, na verdade, um outro seguidor, né? E aí ele usa trocadilhos para modificar o nome das pessoas, como já é de costume do Olavo. Afirmei que os males do Brasil vêm por igual de várias instituições: Igreja Católica, Forças Armadas, Maçonaria, Partido Comunista, Igreja Evangélica, a última da lista. E ainda esclareci que o veneno não estava nessas instituições em si mesmas, mas no número excessivo de vigaristas e farsantes que as usavam com facilidade como instrumentos de alpinismo social. Personagens dos quais Sonzero e Malafaia são exemplos típicos. Teve um vídeo também dele, Vini, em cima desse assunto que você está trazendo, que ele fala de Edir Macedo. Ele coloca um vídeo associando a figura de Edir Macedo a um peido, bem na linguagem dele. As pessoas ali na plateia, naquela claque ali, dando risada na biblioteca onde ele grava os vídeos dele. Isso foi propagado também. Agora, a parte qualquer basófia que o filósofo possa falar,
gente ruim tem em todo lugar. Isso É aí, isso que ele disse, basicamente, isso meu aí Deus. a gente tem que concordar. Me parece Pelo amor de Deus. parece que ele diz também Tão óbvio. de pessoas que se utilizam dessas entidades, instituições, Exatamente. para promover esse mal aí que ele tá dizendo. Né? Agora, qual seria o mal, então? Vamos focar Pois aí. Já essa que é o uma dúvida celeuma foi também. criado em torno do termo igrejas evangélicas, sendo que essa tem uma representatividade, como o Vini trouxe, forte na Câmara, com 195 deputados ali, entre deputados e senadores, né? Qual que seria a relação de poder da questão dos evangélicos com relação à política? Olha, existe uma relação atávica de deturpação, e isso não é só brasileiro, isso é milenar, da utilização do nome de Cristo, dos evangelhos, por parte de igrejas. E tanto é assim que o Olavo fala não só em igrejas evangélicas, fala em igreja católica também. Que promoveu a Inquisição, que perseguiu pessoas, que perseguiu mulheres, tudo em nome da fé cristã. Ou seja, esse tipo de deturpação, não só no cristianismo, nas instituições, no judiciário, no Congresso, é uma coisa milenar. E a igreja evangélica e a igreja católica também, em grande medida, pelo uso do nome de Cristo por maus pastores, maus bispos, fizeram grandes males à humanidade em nome de algum tipo de associação com poder, algum tipo de associação espúria com poder. Não que isso defenestre a instituição em si. A Igreja Católica é legítima, ela tenta propagar uma imagem cristã, uma palavra cristã de misericórdia, de compaixão, de comunhão entre as pessoas. Agora, falar que as pessoas que estão dentro da igreja, seja ela católica ou as entidades evangélicas, são ruins e tentam conspurcar essas instituições e relativizar o poder dessas instituições, dizendo, olha, as instituições são boas, mas existe gente ruim que tenta deturpá-las. Foi exatamente o que o Olavo disse. Agora, esse tipo de deturpação aponta outro problema grave que o Olavo sempre disse, que é o analfabetismo funcional, que graça tanto nas instituições como fora delas. A fala dele é muito simples nesse sentido. São pessoas que fazem dessas instituições, às vezes, coisas ruins. Entendeu? Quando todas as manchetes da imprensa, por exemplo... Você acha que esses líderes evangélicos se sentiram mais atingidos por essa fala? Eu acho que eles deviam ter se sentido atingidos na burrice deles, na disfunção cognitiva de não saber interpretar uma fala tão simples como essa. Assim como a maior parte da imprensa, que eu li as manchetes falando que o Olavo ataca frontalmente as igrejas, ou é por má fé, ou é por disfunção cognitiva intelectual, ou por analfabetismo funcional. Ou seja, você atacar as pessoas, algumas das pessoas que estão nessas instituições, eu falo da imprensa em particular, dizer que alguns maus jornalistas fazem da grande imprensa uma coisa eventualmente ruim. Mas é um milagre que ele não tenha colocado a imprensa. Pois é, né? não colocou. Falar que a imprensa é uma coisa eventualmente ruim. Mas o Adriles está aqui para lembrar. Estou corrigindo. Que a imprensa, que a grande imprensa é uma coisa circunstancialmente ruim, não é ninguém querer acabar com a imprensa, é querer que a imprensa seja exatamente permanentemente reformada. E o reformismo é parte, inclusive, Edgar, do conservadorismo. Preservar as coisas boas e trocar ou criticar as coisas ruins. Quando a gente fala que a imprensa é falha e tem sido falha diversas vezes, é exatamente estabelecer um tipo de pluralidade maior, melhor dentro da imprensa, porque a pluralidade de ideias, falar, por exemplo, que a Globo News devia ter cota para conservador liberal, entendeu? Não ser só colocadas as coisas por progressistas ou esquerdistas. Esse tipo de pluralidade que tem na nossa doce e gentil Jovem Pan é salutar no sentido de perseguir a verdade através de vários pontos de vista e não fazer uma coisa por má fé ou por analfabetismo funcional, de deturpar a fala dos outros, que tem antipatia do Olavo de Carvalho, como fizeram todos os jornais, como fizeram todos os órgãos de imprensa, dizendo que ele ataca frontalmente as igrejas, como não é, como a fala simples dele diz, e o Vini leu, que falou que não falou nada disso. Vai, Vini, para fechar uma linha? Não, então já posso ir para frente? Eu concordo em parte, sim, com o que o Olavo de Carvalho falou. Acho que... Não, porque gente ruim realmente, gente ruim que às vezes acaba... veja o Brasil, que ótimo esse país, que maravilha esse país. Quanta gente ruim, né? Eu acho que tem mais gente nesse jogo aí.